O que você faria se tivesse 300 milhões de dólares na conta? Compraria uma mansão com 12 banheiros? Um carro diferente para cada dia da semana? Ou talvez um jatinho particular para evitar fila no aeroporto? Agora segura essa. Tem celebridade em Hollywood com esse dinheiro, ou até mais, que vive como se tivesse acabado de receber o vale-refeição. Gente que anda de metrô, mora em apartamento comum, usa camiseta repetida e ainda junta cupom de desconto no mercado. É isso mesmo. Enquanto metade do planeta sonha com fama, luxo e ostentação, esses milionários estão vivendo no modo gente como a gente, não por necessidade, por escolha e talvez, só talvez, por sabedoria. No vídeo de hoje, você vai conhecer os milionários mais humildes de Hollywood. Pessoas que poderiam viver cercadas de mordomos e helicópteros, mas preferem fazer mercado, levar os filhos na escola e tomar café em copo de isopor. E fica até o final, porque o último nome da lista vai virar sua cabeça. Um bilionário que poderia comprar um país inteiro, mas prefere viver como se estivesse no fim do mês, esperando o Pix cair. Se tem alguém em Hollywood que parece ter saído direto de um conto de humildade, esse alguém é Keanu Reeves. Com uma fortuna estimada em mais de 380 milhões de dólares, ele poderia morar em qualquer mansão do planeta, andar em carros de luxo banhados a ouro ou gastar rios de dinheiro em extravagâncias. Mas em vez disso, ele pega metrô. E não é raro ser flagrado, dando lugar para uma senhora sentar, como se fosse só mais um trabalhador voltando para casa depois do expediente. Keanu mora em um apartamento comum, sem ostentação. Não tem uma coleção de carros exóticos, nem uma casa com nome próprio no topo de uma colina. Seu estilo é básico, quase invisível. Camiseta preta, mochila, barba por fazer. Tem gente que tem menos dinheiro e faz muito mais questão de mostrar que tem. E as histórias que cercam ele são quase inacreditáveis. Durante as gravações da trilogia Matrix, Keanu repassou dezenas de milhões do próprio salário para a equipe de efeitos especiais e figurino. Disse que o sucesso daqueles filmes não era só dele, era de todo mundo. Resultado? Boa parte da equipe comprou casa própria com esse dinheiro. Em outra ocasião, ele doou parte do cachê de O Advogado do Diabo para garantir a contratação de Al Pacino. Ele preferiu receber menos, só para garantir que o filme tivesse o elenco certo. E em Matrix Reloaded, presenteou todos os dublês com motocicletas novinhas, por vontade própria. Mas Keanu não para por aí. Ele também criou uma fundação que ajuda hospitais infantis e pesquisas contra o câncer. E o mais impressionante, nunca colocou o nome dele na instituição. A ideia era ajudar, não aparecer. E talvez isso explique a aura quase mística que ele carrega. Keanu perdeu o pai muito cedo. Perdeu a filha recém-nascida, perdeu a esposa em um acidente. Passou por tragédias que destruiriam qualquer um. Mas mesmo com tudo isso, ele escolheu viver com leveza, generosidade e silêncio. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer post no Instagram. Enquanto outros astros desfilam com roupas de grife, ele é visto comendo em lanchonete de esquina, andando sem segurança e até dividindo comida com moradores de rua. Certa vez, um fã tirou uma foto dele sentado sozinho com um sanduíche na mão e o olhar perdido no chão. A internet apelidou aquele momento de Sad Keanu, o Keanu triste. Mas ele mesmo riu da imagem, disse que estava só pensando na vida, como qualquer um de nós. Keanu Reeves é a prova viva de que não é o dinheiro que muda a pessoa, é a pessoa que decide o que fazer com o dinheiro. E ele decidiu viver com o mínimo, mesmo tendo o máximo. Um dos homens mais amados de Hollywood, e talvez o mais simples de todos. Mas se você acha que Keanu é único nesse estilo de vida, fora do padrão hollywoodiano, espera até conhecer o próximo nome.
Um astro que protagoniza uma das séries mais violentas da TV, mas que na vida real vive como um pacato professor de história. Cillian Murphy é o tipo de ator que poderia andar por qualquer calçada de Hollywood, sem ser reconhecido. E não porque ele não é famoso, pelo contrário. O cara é o rosto por trás de Tommy Shelby, o líder impiedoso de Peaky Blinders, uma das séries mais cultuadas da última década. Mas na vida real, esquece terno 3 peças, charuto e frases de impacto. Cillian vive como se tivesse abandonado a fama no mesmo dia em que recebeu o primeiro cachê. Com uma fortuna estimada em mais de 20 milhões de dólares, ele mora em Dublin, na Irlanda, com a esposa e os filhos. Nada de Los Angeles, tapetes vermelhos ou jantares com celebridades. Seu carro é comum, sua casa é discreta e seu maior luxo é levar os filhos na escola de bicicleta. Isso mesmo, bicicleta. Cillian evita ao máximo entrevistas, raramente aparece em eventos e não tem nenhuma rede social. Nenhuma. Ele mesmo já disse que acha absurdo a ideia de compartilhar cada detalhe da vida com o mundo. Segundo ele, a fama é uma distração, um ruído, uma barreira entre ele e a arte que quer fazer. E talvez por isso seus personagens sejam sempre tão intensos. Ele mergulha de verdade neles e depois desaparece sem deixar rastro. Um detalhe curioso, mesmo após o estouro de Peaky Blinders, ele recusou várias ofertas de Hollywood para continuar morando na Irlanda e vivendo no mesmo bairro de sempre. E quando questionado sobre o estilo de vida simples, ele respondeu: "Sou um homem entediante. Gosto de cozinhar, ouvir música e ficar em casa, só isso." Mas não se engane. Por trás dessa aparência tranquila, existe um artista engajado. Cillian já doou boa parte do que ganhou para projetos culturais em comunidades carentes da Irlanda e para causas ambientais, tudo de forma silenciosa, sem anúncio de imprensa, sem Instagram, sem estardalhaço. E essa é a graça dele. Cillian Murphy não tenta parecer humilde. Ele só é um anti-astro completo. Enquanto tantos lutam por likes, ele luta para manter a própria vida fora do radar. E se você achou esse estilo reservado impressionante, o próximo nome da nossa lista vai te deixar ainda mais confuso, porque ele é um dos maiores símbolos do glamour hollywoodiano e, mesmo assim, vive como se fosse funcionário de ONG. Leonardo DiCaprio é sinônimo de Hollywood, um dos atores mais reconhecidos e respeitados do mundo, com uma carreira recheada de clássicos e uma fortuna estimada em mais de 300 milhões de dólares. Mas, fora das câmeras, Léo é bem diferente do que se espera de um astro global. Nada de mansões exuberantes com festas intermináveis. A grande obsessão dele, na verdade, é salvar o planeta. E isso dita praticamente tudo na sua vida. DiCaprio foi um dos primeiros grandes nomes do cinema a adotar um estilo de vida sustentável. Enquanto colegas desfilavam com supercarros movidos a gasolina, ele apareceu dirigindo um Toyota Prius, e não foi ação publicitária, foi escolha mesmo. Nas ruas de Nova York ou Los Angeles, é comum ver Léo andando de bicicleta ou até de ônibus, quase sempre tentando passar despercebido sob um boné e óculos escuros. Mas o grande destaque vai além da aparência simples. Leonardo criou uma das maiores fundações ambientais de Hollywood, que já doou mais de 100 milhões de dólares para causas ligadas ao clima, oceanos, biodiversidade e comunidades indígenas. Em 2016, ele foi até as Nações Unidas para discursar sobre o aquecimento global e foi nomeado Mensageiro da Paz pela ONU. Só que nem tudo são flores. DiCaprio também já foi criticado por usar iates e jatinhos particulares, enquanto pregava sustentabilidade, uma baita contradição. E ele não fugiu da polêmica, reconheceu o dilema e disse que está em constante tentativa de melhorar, compensando com investimentos em energias renováveis
e neutralização de carbono, o que, convenhamos, é bem mais do que a maioria. Mesmo com todo esse ativismo, DiCaprio mantém hábitos discretos. Evita-o à exposição, raramente aparece com parceiros em público e vive rodeado de livros, documentários e causas. Seu círculo de amigos mais próximo inclui cientistas, ativistas e gente do meio ambiental. Nada de celebridades chamativas ou badalação. E quer uma prova real da sua simplicidade? Em 2017, ele foi flagrado jogando vôlei de areia com amigos em Venice Beach. Camiseta suada, chinelo e zero segurança por perto. Quem passava mal percebia que estava ao lado de um dos homens mais ricos e influentes do entretenimento global. A verdade é que Leonardo DiCaprio vive um paradoxo. É o símbolo máximo do glamour e, ao mesmo tempo, um dos rostos mais engajados do planeta. Um homem que poderia estar vivendo como um imperador romano, mas escolheu se dedicar a causas que vão muito além do próprio umbigo. Jennifer Lawrence é uma das atrizes mais bem pagas do mundo, ganhadora do Oscar, protagonista de franquias bilionárias como Jogos Vorazes e presença constante nas premiações mais importantes do cinema. Com uma fortuna de mais de 160 milhões de dólares, seria de se esperar que ela vivesse cercada por estilistas, chefes particulares e um closet do tamanho de um apartamento. Mas Jennifer é o completo oposto disso. Ela mesma já disse que odeia gastar dinheiro à toa. Usa cupons de desconto no supermercado, anda sozinha pelas ruas, vai ao shopping como qualquer mortal e, pasme, já foi vista entrando em voo comercial carregando a própria mala. E não é charme não, é o jeito dela. Mesmo depois de estourar em Hollywood, Jennifer continuou morando num apartamento modesto, sem piscina, sem mordomo, sem nenhuma frescura. Ela já contou em entrevista que nem sabia o que era decoração de interiores quando começou a ganhar dinheiro. A atriz também evita motoristas particulares, prefere pegar táxi ou dirigir seu próprio carro, que, diga-se de passagem, é um modelo básico. E o mais curioso é como ela se comporta nos eventos de gala. Já apareceu com um vestido rasgado no Oscar, tropeçou no palco e virou meme por rir da própria queda. Em vez de ficar abalada, ela brincou: "Pelo menos agora vocês sabem que eu sou humana." Em outra ocasião, revelou que o vestido de uma festa importante estava tão apertado que ela foi embora mais cedo, só para poder respirar de novo. Jennifer tem uma aura autêntica, quase anti-celebridade. É engraçada, direta e tem um estilo de vida que prioriza conforto e liberdade. Nada de paparicação ou excesso. E mesmo com toda essa simplicidade, ela é uma das figuras mais queridas de Hollywood, justamente porque não finge ser perfeita. Além disso, ela usa sua fama e dinheiro para fazer a diferença. Criou a fundação Jennifer Lawrence, que já doou milhões para hospitais infantis e causas voltadas à saúde e educação. E faz isso com a mesma naturalidade com que aparece usando moletom na rua. Jennifer Lawrence é a prova de que humildade não tem a ver com quanto dinheiro você tem, mas com a forma como você escolhe viver. Ela poderia ser a rainha da ostentação, mas prefere o bom e velho cupom da farmácia. E já que estamos falando em bruxaria moderna, o próximo nome é de um dos magos mais ricos da ficção, que na vida real prefere colchão confortável a carros de luxo. Sim, estamos falando do eterno Harry Potter. Daniel Radcliffe ganhou fama mundial ainda criança como o bruxo mais famoso do cinema, Harry Potter. Ao longo da saga, acumulou uma fortuna que ultrapassa os 110 milhões de dólares. Mas o que ele faz com esse dinheiro? A resposta é simples: quase nada. Daniel já declarou mais de uma vez que não tem ideia do que fazer com tanto dinheiro. Minha vida seria praticamente a mesma, mesmo que eu não tivesse um centavo do que ganhei com Harry Potter, disse ele. E não é da boca para fora.
Em vez de mansões luxuosas e carros de luxo, ele escolheu algo muito mais pé no chão, um bom colchão. Isso mesmo, já afirmou que a única coisa em que gasta sem culpa é em conforto para dormir. Morar em apartamento comum, andar de metrô, comprar seu próprio café e ir ao supermercado são coisas normais no dia a dia de Daniel. Ele vive em Nova York, longe das câmeras, e quando é reconhecido, costuma tratar os fãs com a mesma gentileza de sempre, sem guarda-costas, sem frescura. Ao contrário de muitos astros infantis que perderam o controle na vida adulta, Daniel escolheu um caminho completamente fora do circuito hollywoodiano. Fez teatro, atuou em filmes independentes e evitou a superexposição. Para ele, fama não é conquista, é uma consequência desconfortável e faz de tudo para manter o anonimato, mesmo sendo um dos rostos mais conhecidos da geração dele. Além disso, Radcliffe também é conhecido por suas doações a causas sociais. Ele apoia abertamente organizações voltadas para a saúde mental, jovens LGBTQIs e combate ao preconceito. E o faz de forma direta, sem campanhas grandiosas ou publicidade em cima disso, apenas porque acredita que é o certo. Mesmo em entrevistas, sua postura é simples, tímida e real. Quando perguntado se ainda vive como se fosse classe média, ele respondeu: sim, porque é como me sinto mais confortável. Eu não sou esse cara de mansões e festas, nunca fui. É o tipo de celebridade que foge do próprio brilho e por isso brilha ainda mais. Daniel Radcliffe poderia viver como um rei, mas escolheu ser só Daniel, um cara comum, com um passado mágico, um presente tranquilo e provavelmente um futuro sem ostentação. E falando em personagens icônicos que viraram gente comum, o próximo nome também vem da fantasia. Só que esse trocou o anel por vines antigos e filmes independentes. Sim, é hora de falar do eterno Frodo. Elijah Wood poderia ter surfado o sucesso de O Senhor dos Anéis para viver como um astro milionário, cercado por flashes e festas. Afinal, ele foi o Frodo, o protagonista de uma das maiores franquias da história do cinema. Mas depois de destruir o anel na ficção, ele decidiu destruir também qualquer ideia de vida hollywoodiana. Com uma fortuna estimada em cerca de 20 milhões de dólares, Elijah escolheu algo incomum: se afastar do centro da fama e viver em Austin, no Texas, longe de Los Angeles, longe dos tapetes vermelhos, longe do agito. Ele mora em um bairro tranquilo, caminha pelas ruas como qualquer cidadão e, quando não está atuando, está investindo em projetos culturais independentes. Apaixonado por música, Elijah fundou um selo musical que apoia bandas alternativas. Em vez de colecionar carros, ele coleciona vinis raros. Sua coleção passa dos 1000 discos. Gasta tempo em lojas de vinil, frequentando eventos underground e ajudando a manter viva a cena artística local. Um hobbit moderno com alma de curador cultural. E o cinema só aceita papéis que realmente o desafiem. Nada de grandes blockbusters, nada de contratos milionários por obrigação. Elijah prefere filmes independentes, com histórias profundas e equipes pequenas. Ele já deixou claro em várias entrevistas que não quer viver de fama, quer viver de significado. Nas redes sociais é discreto. Quando aparece, é para compartilhar um disco que descobriu, apoiar uma causa ou divulgar algum projeto pequeno. Nada de selfies com celebridades ou viagens de luxo. Elijah vive no modo off e faz questão de manter esse espaço. Além disso, também se envolve em ações ambientais e humanitárias, apoiando ONGs locais e movimentos culturais que visam inclusão e diversidade. Tudo sem alarde. Elijah Wood é o exemplo perfeito de alguém que usou a fama como trampolim para sair da fama. E conseguiu. Ele é uma celebridade que poderia estar em todos os lugares. Mas
escolheu estar exatamente onde quer, longe do centro, perto de quem importa. E por falar em quem importa, a próxima estrela já economizou até no próprio casamento. E pasme, ela caça cupons como se estivesse no fim do mês. Conheça agora Kristen Bell, a rainha dos descontos. Kristen Bell é conhecida por papéis divertidos e carismáticos em séries e filmes como The Good Place e Veronica Mars, além de emprestar sua voz à princesa Anna em Frozen. Mas fora das telas, ela ganhou fama por um motivo bem diferente: seu amor declarado por cupons de desconto. Com uma fortuna de mais de 40 milhões de dólares, Kristen poderia esbanjar à vontade, mas ela prefere caçar promoções. E não é brincadeira. Ela já contou em entrevistas que usa aplicativos de desconto, pega cupons no correio e até já usou cupons de vizinhos. Isso mesmo, de vizinhos. Ela diz que não tem vergonha nenhuma de economizar. Pelo contrário, sente orgulho. E não é só nos cupons que ela surpreende. Quando se casou com o também ator Dax Shepard, o casal gastou apenas $142 na cerimônia. Nada de festa grandiosa, vestido de grife ou locação luxuosa. Eles foram ao cartório, assinaram os papéis e comemoraram com hambúrguer e batata frita, estilo Fast Love. Kristen também é mãe, empresária e ativista. Mesmo com a rotina cheia, ela faz questão de ensinar as filhas a viverem com consciência, tanto financeira quanto emocional. E leva isso a sério. Sua casa é simples e ela mesma faz compras no mercado, cuida das crianças e cozinha, sem babá, sem assistente, sem frescura. Além da vida simples, Kristen é extremamente ativa em causas sociais. Durante a pandemia, ela doou milhares de fraldas, produtos de higiene e equipamentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Também é engajada em questões de saúde mental, falando abertamente sobre ansiedade, terapia e autocuidado. Mas o que mais encanta no estilo de vida dela é o humor. Kristen ri de si mesma o tempo todo, não leva a fama a sério e faz questão de mostrar que, no fundo, é só uma pessoa comum com um bom emprego. E talvez por isso tanta gente se identifique com ela. E se você acha que Kristen já é surpreendente, segura a próxima. Uma atriz famosa por interpretar um ícone da moda, que na vida real economiza até na conta de luz. Vem aí Sarah Jessica Parker, a Aunt Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker ficou eternamente marcada como Carrie Bradshaw, a personagem de Sex and the City que vivia entre saltos Louboutin, vestidos de grife e brunches em Nova York. Mas fora das telas, a atriz é praticamente o oposto completo da personagem que a consagrou. Com uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares, Sarah poderia viver num desfile de luxo permanente. Mas ela mora em uma casa discreta, um brownstone tradicional em Manhattan, sem ostentação ou arquitetura futurista. Um lar de verdade, não um cenário de revista. E detalhe, até hoje ela mesma apaga as luzes da casa para economizar energia. Isso mesmo. A Carrie da vida real se preocupa com a conta de luz. Sarah também é conhecida por comprar roupas de segunda mão para os filhos e faz isso com orgulho. Já declarou que não vê sentido em gastar fortunas em roupas infantis que logo não vão servir mais. Ela vai ao supermercado, leva os filhos para a escola, cuida da própria agenda e anda pelas ruas de Nova York como qualquer mãe comum. Seu casamento com o também ator Matthew Broderick é igualmente modesto, sem exposição exagerada, sem luxos desnecessários. Eles são conhecidos por manterem uma rotina simples, mesmo sendo um dos casais mais influentes do entretenimento americano. Além disso, Sarah Jessica Parker é profundamente envolvida com causas sociais e culturais. Apoia projetos de incentivo à leitura, artes e educação pública. Sua marca pessoal, incluindo perfumes e sapatos, é gerida com foco
em responsabilidade social e ela está sempre envolvida em cada detalhe, desde o design até a logística. Mesmo sendo um ícone fashion, Sarah raramente ostenta. Prefere peças clássicas, muitas vezes repetidas em eventos, e não tem medo de aparecer sem maquiagem ou de cabelo preso de qualquer jeito. Sarah Jessica Parker é o exemplo de que é possível viver com estilo sem excessos. Uma mulher que poderia ser Carrie Bradshaw na vida real, mas escolheu ser simplesmente Sarah, consciente, prática e humana. E para fechar essa galeria de milionários humildes, com chave de ouro, vem aí uma estrela que prefere bicicleta a carro, brechó a shopping e horta no quintal a restaurante estrelado. É hora de falar de Rachel McAdams. Rachel McAdams já foi estrela de grandes sucessos de bilheteria, como Meninas Malvadas, Diário de uma Paixão e Questão de Tempo. Com uma carreira sólida e uma fortuna estimada em mais de 25 milhões de dólares, ela poderia estar vivendo entre spas de luxo e carrões importados. Mas a verdade é que Rachel vive como se o tempo realmente tivesse parado lá nos anos 90. Ela mora em Toronto, no Canadá, onde leva uma vida quase rural. Anda de bicicleta pela cidade, faz compras no mercado da vizinhança e cultiva uma horta no quintal de casa. Sim, uma horta de verdade, onde ela planta seus próprios vegetais, e não é para aparecer no Instagram, é porque ela realmente prefere assim. Nada de mansões milionárias com funcionários uniformizados. Rachel divide a casa com a irmã e é conhecida por fazer tarefas comuns do dia a dia. Ela mesma já contou que não tem carro e, quando precisa se locomover, vai de bicicleta ou transporte público. Nas raras vezes em que participa de eventos, costuma usar roupas discretas e muitas vezes reaproveitadas. Ela já disse em entrevistas que prefere brechós a lojas de marca. Para ela, moda não é sobre gastar, é sobre se sentir confortável. E o mais admirável, Rachel nunca foi envolvida em escândalos, nunca se envolveu em polêmicas vazias e raramente aparece em manchetes sensacionalistas. Ela foge da fama, como quem foge da gripe, com foco, disciplina e silêncio. Além disso, é engajada em causas ambientais, participa de ações voluntárias e apoia projetos de sustentabilidade. Durante a pandemia, colaborou com campanhas de distribuição de alimentos e auxílio a comunidades carentes. Tudo isso sem grandes campanhas publicitárias, sem holofotes. Rachel McAdams é o tipo de celebridade que você quase esquece que é famosa, até assistir a um filme e lembrar o quanto ela é talentosa. Uma estrela discreta que trocou o brilho do tapete vermelho pela simplicidade de um passeio de bike ao pôr do sol. E agora que a gente já passou por tantos nomes surpreendentes, é hora de amarrar tudo, porque o que esses milionários têm em comum talvez diga muito mais sobre riqueza do que qualquer cifra na conta bancária. Depois de tudo isso, fica difícil não se perguntar: por que pessoas com tanto dinheiro, gente que poderia ter absolutamente tudo, escolhem viver com tão pouco? Será que é porque já provaram do luxo e viram que ele não preenche? Ou será que sempre souberam que riqueza de verdade não tem nada a ver com carro do ano, mansão ou relógio de diamante? Esses nomes que você viu hoje poderiam viver em castelos, mas preferem andar de metrô, cozinhar em casa, pedalar até o mercado. E não fazem isso para parecerem humildes na frente das câmeras. Eles vivem assim porque entenderam que simplicidade pode ser um ato de liberdade. E talvez também de sanidade, numa indústria onde tudo gira em torno de imagem, status e ostentação. Essa e celebridades são como notas fora da música. Gente que nada contra a correnteza e por isso mesmo chama a atenção. Talvez o verdadeiro poder esteja justamente em não precisar provar nada para ninguém, em viver leve, silencioso no seu tempo
E se tem algo que a gente pode aprender com esses milionários, é que a maior riqueza é poder escolher como viver, e não ser escravo da aparência. Agora me conta, se você tivesse 100 milhões na conta, você viveria como eles?